Hoje, nesse plenário, a gente viu o tanto que alguns membros da esquerda começam a reconstruir a narrativa da forma que eles bem entendem. Os mesmos que anteriormente criticavam o Alexandre de Moraes, agora são favoráveis. Sabe por quê? O vento mudou de direção. Agora interessa a eles. Interessa para falar justamente de quê? De uma democracia que não existe. Uma democracia onde o direito à liberdade do indivíduo não é respeitada. Uma democracia onde a lei não vale para todos. Uma democracia que é só para inglês ver? Será? E aí começam instituições pararem de fazer o seu papel, extrapolarem os limites legais. E é isso que a gente vê personificado na figura de Alexandre de Moraes. Aquele que, de fato, ele é vítima, ele é acusador, ele é o juiz, ele é tudo. Isso não é uma ditadura da toga, não? Será que agora tem pessoas que têm permissão para fazer o que bem entendem? E a turma que fala que defende a democracia está defendendo esse tipo de ação. Uma ação totalmente infundada dentro dos preceitos jurídicos. Agora, todo mundo já sabe o resultado do julgamento do presidente Bolsonaro. Ou alguém tem alguma dúvida? Justamente porque não se trata de um julgamento técnico. É um julgamento político que está acontecendo no nosso país para justamente selar o revanchismo petista que, de fato, não tem como apagar a história. A história de um ex-presidente, um presidente que foi condenado em todas as instâncias por diversos juízes, mas o problema é que essa corrupção toda foi simplesmente anulada porque o CEP, ou seja, onde deveria ter começado o processo foi motivo de anulação de tudo, inclusive para devolução de milhões e milhões de reais que haviam sido recuperados para os cofres públicos e agora estão sendo devolvidos para essas pessoas que cometeram crimes. Mas para os petistas, para os esquerdistas, não houve crime no Brasil, não houve baderna, não tem MST fazendo baderna, não tem quebra-quebra, não tem nada. Porque para o petista, para o esquerdista, tudo o que aconteceu no passado pode ser sumariamente ignorado, porque começa a se construir uma nova narrativa. Agora, a gente está diante de um julgamento político sem fundamento, e todo mundo sabe disso, mas só que agora isso interessa para a narrativa esquerdista, para acabar com a direita no Brasil. Isso sim é perseguição política. E tem gente que está fazendo isso de forma extremamente chancelada pelos líderes políticos que estão aí. Sabe por quê? Porque a mesma turma que roubou voltou para o poder. É o que a gente está vendo no nosso país. Então é uma vergonha para um brasileiro ter um presidente como Lula, que já foi condenado em todas as instâncias. É uma vergonha para o brasileiro ter um ministro da Suprema Corte que foi sancionado pela Lei Magnitsky, que é aplicada a terroristas, ela é aplicada às pessoas que violam os direitos humanos no planeta. Gente dos céus, olha só o que está acontecendo. E tem gente que está achando bonito. Por quê? Porque interessa para o momento. Porque não querem o contraditório, eles querem a visão única. Por quê? Para implementar o socialismo, implementar o comunismo aqui no nosso país, vale tudo. Mas falam que defendem a democracia. Nós sim defendemos a democracia. A gente quer que todos sejam tratados em igualdade perante a legislação, que todos tenham as suas liberdades individuais respeitadas. A gente quer um país onde as pessoas tenham a liberdade de expressão. E tudo isso está indo por terra, falando que estão defendendo democracia, mas na verdade estão oprimindo. Por trás de uma toga, por uma caneta que já não respeita mais sequer os limites constitucionais, o que a gente vê no Brasil é uma perseguição política à direita. Isso sim deveria ser repudiado por todos, mas na verdade para aqueles que convém, vem aqui defender o ministro Alexandre de Moraes. É uma vergonha o que está acontecendo no nosso país, mas nós não vamos nos calar, principalmente aqui no parlamento, onde nós temos de fato a prerrogativa de imunidade parlamentar para fazer uso desse microfone e falar o que precisa de ser dito no nosso país. Obrigado, presidente.